Bom dia a todas e a todos. Espero que estejam bem. São todos bem-vindos a esta sessão de hoje, de lançamento deste relatório, que é um estudo, na verdade, intitulado Tributação Justa e Eficiente, um caminho para quebrar a maldição de recursos naturais em Moçambique. É uma pergunta que o estudo coloca. Mas a ênfase é tributação justa e eficiente. E isto é particularmente importante no Moçambique de hoje. O Moçambique de hoje. Falamos hoje, dia 4 de julho, numa altura em que provavelmente funcionários públicos não terão ainda recebido os seus salários. E não os recebem porque o Estado não cobra suficiente receita para atender às suas despesas. Ano passado, em 2022, o Estado moçambicano gastou perto de 98% da sua cobrança interna para pagar salários e algum serviço da dívida. Nenhum Estado no mundo consegue atender às suas funções centrais, nomeadamente de promover desenvolvimento, colocando os pobres no centro do orçamento, se não consegue arrecadar receita. E não consegue arrecadar receita num contexto onde o relatório publicado no primeiro semestre, relativo ao ano passado, indica que Moçambique aumentou o número de ricos. Aumentou o número de ricos. Há um paradoxo. Moçambique aumenta o número de ricos e num contexto onde pela primeira vez Moçambique entrou também nessa classificação, não somente com o aumento de ricos, mas pela primeira vez teve bilionários. O relatório indica que Moçambique tem 2 bilionários. Não sabemos quem são. Sendo 2, seria razoável dizer quem são. Porque são 2, né? Só diz lá quem são esses 2 bilionários. São 2 bilionários num contexto onde o Estado moçambicano não consegue arrecadar receita para pagar salário aos funcionários públicos. Não há Estado que existe e funciona se não se paga salários à função pública. Mas, como digo, neste mesmo tempo, aumentou o número de milionários e pela primeira vez temos bilionários. Isto pode estar a significar que parte importante dessas pessoas não estão a pagar os impostos devidos ao Estado. Não estão a pagar os impostos devidos ao Estado. Ou parte importante dos recursos que deviam ser canalizados para o desenvolvimento estão a ser de outras formas, a ser canalizados para um enriquecimento ilícito. E sugere também, como nós estamos a ver todos os dias, que o Estado está preocupado em ir cobrar impostos ao vendedor ambulante, à mamana que vende no mercado, a todas as pessoas que procuram sobreviver. Ao invés de potenciá-las para poderem crescer e contribuir, as asfixia com taxas diárias. São os municípios que todos os dias aprovam novas taxas. Mas estruturalmente o próprio Estado não está a ir buscar receita
onde devia ir buscar receita. Nos parece que o Estado moçambicano está-se a assumir como um exemplo de tributação injusta. Tributação injusta, no sentido de permitir que parte importante da riqueza do país não seja tributada e que se concentre nas mãos de algumas pequenas pessoas. E a falta de transparência esconde os nomes dessas pessoas. Vimos recentemente um grande empresário importar uma viatura de luxo. Uma viatura de luxo. Custou milhões de randes, a moeda sul-africana. Aqui foi isenta de pagar impostos. Foi isenta de pagar impostos. Mas o funcionário público, o enfermeiro, o professor, o médico e o outro que consegue um creditozinho para ir comprar um Dubaizinho para melhorar o básico das condições de vida, eles são cobrados taxas e impostos, eles asfixiam, eles empobrecem. Portanto, o Estado moçambicano está a matar as galinhas dos ovos de ouro, que são as pessoas que estão na base, para proteger uma pequena minoria que amealha a receita sem pagar impostos. O foco deste estudo, meus caros, como nunca deixaria de ser, vai para a indústria extrativa, que é a oportunidade grande que Moçambique tem de o nosso povo tirar a barriga da miséria. Moçambique tem importantíssimos recursos naturais. Importantíssimos recursos naturais. Esses recursos estão a sair mahala. Esses recursos estão a sair mahala. O Estado moçambicano não está a tributar essas grandes multinacionais que estão aqui. O Estado não está a tributar essas grandes multinacionais. Os recursos naturais em Moçambique não estão a ser tributados. Os recursos naturais em Moçambique não estão a ser tributados. E, em alguns casos, não estão a ser tributados porque os grandes chefes deste país, têm interesses participativos nessas corporações. Têm interesses participativos nessas corporações. E, por isso, colocar o Estado a ir tributar seria tributar a si próprios. Seria prejudicar seus próprios interesses. Então, são os interesses privados dos grandes chefes que concorrem com o interesse público, concorrem com o interesse do Estado. E se prefere, dessa maneira, sacrificar o interesse público, sacrificar o interesse da coletividade para atender agendas particulares de um grupo pequenino de pessoas. Isso é maldição de recursos. Isso é maldição de recursos. E a pergunta deste estudo é: essa tributação justa e eficiente pode nos levar a evitar essa maldição que já é uma realidade em Moçambique? Muitos países, meus caros, assim, caminho para terminar, que começaram há muito mais tempo, vivem hoje a maldição de recursos. Mas essa maldição de recursos começou depois desses países terem começado a produzir. A Nigéria é um desses. Começou a produzir petróleo. Começou a produzir gás natural. E a maneira de gestão, de governação desses recursos é que levou à maldição de recursos. Porque o dinheiro era retirado dos cofres. Mas a indústria como tal matava os outros setores da economia.
Mas aqui em Moçambique, ainda não estamos lá. Mas já estamos a viver maldição de recursos. Portanto, é uma maldição antes da produção começar. É uma pré-maldição de recursos que tem que ver com as decisões políticas. Tem que ver com as decisões políticas. E, naturalmente, com a governação de todo o processo de tributação. O estudo vai estar disponível online. Hoje, nas pastas, temos o resumo em português e inglês. Pensamos que, com este estudo, damos uma contribuição sobre como é que Moçambique pode sair do fosso da maldição precoce dos recursos naturais. Como pode sair dessa maldição precoce? E o caminho não é outro, senão o de tributação. Tributação justa, eficiente e colocar os recursos no centro de desenvolvimento, destacando a presença do pobre no orçamento do Estado moçambicano. As falas havidas, os dois pequenos comentários. O primeiro é relativamente ao conceito de maldição de recursos. Pela primeira vez na Holanda, quando se descobriu o gás na zona norte da Holanda, por causa de um setor, nos termos em que o Dr. Titus dizia, produzir dinheiro abundante, que afetou as taxas, a taxa de câmbio relativamente aos outros setores da atividade econômica na Holanda. E os produtos começaram a não ter competitividade em relação aos outros. Isso foi dado um nome de doença holandesa. Doença holandesa é um conceito eminentemente econômico sobre o fato de um determinado setor que produz altas receitas afetar os outros setores, matar os outros setores. É um conceito discutido por economistas, doença holandesa. Países africanos, nos anos 60, logo depois a primeira leva das independências, à cabeça a Nigéria, descobriram recursos naturais importantíssimos, hidrocarbonetos. Na altura, os recursos procurados de hidrocarbonetos eram o petróleo. O gás se queimava, fazia-se o flaring. Sucede que, logo depois da saída das potências europeias no nosso continente, as taxas de crescimento eram altíssimas. Exportação, etc. Mas quando se descobrem os recursos naturais, hidrocarbonetos, petróleo, 2 décadas depois, o nível de desenvolvimento humano desses países estava abaixo do que quando se iniciou a exploração dos hidrocarbonetos, que coincidiu com a saída das potências. Olhava-se para questões ambientais, para a qualidade de vida das comunidades, aquilo que hoje se chama de producing territories, territórios produtores. Olhava-se para a questão do ambiente, a qualidade de vida, medido naquilo que depois as Nações Unidas ratificou em forma de United Nations Guiding Principle for Business and Human Rights. E olhava-se para o desenvolvimento socioeconômico de todo um país. O que se viu é o país quadruplicou o volume de recursos financeiros que o país gera, mas a dívida pública desse país subiu,
o nível de investimento no desenvolvimento humano contraiu e o país, apesar de circular muito dinheiro, o país é na realidade pobre. Isto foi depois juntado àquilo que aconteceu nos países dos Emirados Árabes. Lá aconteceu um fenômeno diferente deste que eu mencionei, liderado pela Nigéria, que é o de países que dependem eminentemente dos recursos hidrocarbonetos, geram muito dinheiro. Aqueles países são liderados por famílias reais. As famílias reais deixam de ter qualquer tipo de relação de cidadania com a população, porque não depende dos seus impostos para pagar as atividades do funcionamento. Por isso, por aquilo que aconteceu na Nigéria e aquilo que acontece nos países dos Emirados, se desenvolveu o conceito de maldição de recursos, que significa, em primeiro lugar, o impacto negativo que a exploração de hidrocarbonetos e a dependência destes gera nas instituições políticas de um determinado país. Instituições políticas. O primeiro indicador disso é quanto é que os cidadãos pagam versus aquilo que o Estado tira dos hidrocarbonetos. Então, o Estado deixa, como já tivemos aqui, mas por causa de um outro fenômeno, que é a dependência que Moçambique tinha do dinheiro dos doadores, o parlamento deixa de ser relevante, porque o país não depende dele para aprovar, né? Deixa de ser relevante, os cidadãos são irrelevantes, o Estado fica autoritário. E um dos elementos desse autoritarismo é, mesmo lá na Nigéria, a primeira preocupação que houve foi o assassinato bárbaro do escritor Koli Soyinka. Não sei se conhece esse problema. Foi assassinado com o patrocínio das empresas multinacionais, porque ele ajudava a população a ganhar a consciência para a não exploração sem desenvolvimento dos recursos. Isto está no campo daquilo que se chama de maldição de recursos, que não sei se conhece bem o seu nome. O Egas foi espetacular. O Egas foi espetacular. Sim. Eu, se estivesse a produzir sua prova, estava a valer 20 valores. Então, naturalmente, o Ministério da Economia e Finanças está preocupado com aqueles aspectos que lhes dizem respeito. Mas a maldição de recursos é a consequência na sociedade e nas instituições políticas do fato de que os dirigentes pensam no gás, pensam, é o gás que vai trazer. Só isso aí só. Já é maldição de recursos. Egas voltou a dizer uma coisa que estava a discutir ontem com uma pessoa. Conheci um dos diretores de uma das multinacionais que está aqui. Ele falava assim: o trabalho dele é avaliado pelo tempo que, se o chefe dele vem de Washington para aqui, o presidente da Total, por exemplo, vem para aqui, o diretor que está aqui em Moçambique, o desempenho dele é avaliado pelo tempo que este presidente que veio de fora, da multinacional, leva para se encontrar com o nosso presidente. Se demora meia hora, está tudo bem.
Sai do aeroporto, vai para o hotel, fica no hotel à espera. Se demora meia hora, tudo bem. Demora 1 hora, se demora 2 horas, homem. Então você não consegue me colocar a falar com o presidente? E já houve aqui. No tempo do presidente Guebuza, o presidente da Anadarko ficou aqui 3 dias. Se recorda, quando a reunião aconteceu, foi dia seguinte, aquele que era o diretor aqui da Anadarko foi afastado. Os camponeses estão em Massingir, os camponeses estão em Magude, os camponeses nunca sonham em se encontrar sequer com o governador da província. Mas aquele que veio de fora, não é que se vai encontrar ou não com o presidente, é quantos minutos leva uma vez aterrado na Mavalana para se encontrar com o presidente. Isso é maldição de recursos. Significa que o pensamento do país está voltado para um determinado setor. E esse setor gera super receitas e são capturadas para a corrupção. Muitas das vezes não chegam. Não precisamos. Moçambique é o campo fértil disso. Isso era apenas para mostrar que esses conceitos, o seu, doutor, é econômico, e percebemos, é do Ministério da Economia e Finanças, está voltado para assuntos de mais de doença holandesa. Mas a maldição de recursos, a preocupação principal em Moçambique sobre a maldição de recursos, como eu disse na minha introdução, nem é que Moçambique vai ter ou não maldição de recursos. A questão não é mais essa. A questão é que Moçambique já entra no Guinness Book of the Records por estar a viver uma situação de maldição de recursos mesmo antes da produção acontecer. Já antes. E isso podemos discutir. Isso podemos discutir, mas a questão, o que Manguel disse, o fato de que hoje Moçambique já tem dívida, porque se pensava que ia se buscar o dinheiro para pagar, isso já é maldição de recursos. Só que essa maldição, diferentemente da Nigéria e outros, é uma maldição mesmo antes da produção iniciar. Se hoje vai visitar a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, hoje, deve ter uma dívida aproximada a 3 bilhões de dólares. Essa é uma preocupação para vocês, do Ministério da Economia e Finanças. Foi buscar esse dinheiro aonde? Nota uma coisa, doutor. Foi buscar esse dinheiro não com os financiadores internacionais, porque não podia ir buscar pela situação de Moçambique em relação à possibilidade ou não de buscar financiamento por causa de decisão de endividamento. Foi buscar com as empresas. O preço dessa dívida, podemos depois conversar quando buscar os dados. O preço dessa dívida deve ser a maior no nosso continente. Isso diz respeito ao Ministério da Economia e Finanças, tem que ver com as decisões tomadas, e isso é maldição de recursos. Isso é maldição de recursos. Para concluir, quando a guerra terminar em Cabo Delgado, porque vai e deve terminar, vamos retomar onde estivemos a discussão sobre a governação da indústria extrativa. Até que eu estive. As pessoas estão aqui. Em 2015, paramos com a discussão das melhorias que deviam ser feitas, porque concentramos no conflito. E o EGAS aí bateu de lado.
Isto é maldição de recursos. O fato de que hoje paramos de explorar, porque há um conflito no meio. E esse conflito não é porque estamos a ser atacados por gafanhotos que vieram do mar ou de outro sítio. São seres humanos, não é? Questões fiscais estão ali, clarissimamente. A justeza da coisa. E isso o doutor sabe melhor do que eu. Veja, o royalty vem a Maputo. O income tax vem a Maputo. A partilha de produção vem a Maputo. E o fato de que Maputo não tem tradição de devolver, isso é um problema. Mas, enfim, era mesmo para dar essas pequenas contribuições. Muito obrigado pela oportunidade.